Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Que prazer em revê-los. É muito bom viajar, estar de férias, mas melhor ainda é retornar a casa. É retornar ao lugar onde nós pertencemos, aonde o Senhor permite que nós venhamos a chamar de casa, de lar do oscilar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Santo, 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 santo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, família. Amém. Amém. Aleluia. Que delícia estar em casa de novo e rever cada um de vocês. Estamos ainda com muitas saudades de todos. Glória a Deus. Aleluia. Muitas saudades de olhar no olho, no rostinho de cada um de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Que você sinta o amor do Pai pela sua vida nessa noite. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós declaramos que Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Pai, eu quero repreender o meu eu agora, Senhor. Eu repreendo tudo em mim, em nome do Senhor Jesus. Pai, também como igreja, nós queremos Te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Sejam eles por palavras, obras, atos, omissões e pensamentos. Pai, que o Senhor cresça e que nós diminuamos a cada dia, para que o Teu nome, para que o Teu propósito se cumpra na vida de cada um de nós, Senhor. Tudo isso, Papai, para que o Teu nome seja exaltado, glorificado e engrandecido na vida de cada um de nós e através da vida de cada um de nós, Senhor. Pai, eu Te peço que o Senhor me use com poder e autoridade nessa noite, somente como um instrumento para a Tua voz, que seja ministrado conforme a vontade do Senhor na vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Nessa noite nós vamos falar a respeito de um homem na palavra do Senhor que no Antigo Testamento ele é o personagem mais citado, é o homem de Deus mais citado no Antigo Testamento, aonde ele foi instruído aos olhos de Deus, porém aos olhos do homem ele foi totalmente esquecido. E certa vez seu pai tinha exatamente 8 filhos homens, e ele era, alguns dizem, o 7º, alguns dizem o 8º filho da casa. E a tradição era que o filho mais novo de uma família pobre era que ele fosse apacentar o rebanho da sua família, o rebanho de seu pai. E o pai nada mais nada menos enviou aquele jovem para apacentar as ovelhas de seu pai no campo. Amém? E estando lá no campo, eu fico imaginando aquele homem de Deus, muitas vezes tentando entender o propósito pelo qual ele estava naquele lugar. Mas o interessante é que a palavra de Deus nos diz que ele nem contestava a Deus e muito menos ao seu pai. Por que ele havia sido escolhido? Para somente estar lá no campo cuidando do rebanho de seu pai. Nada além disso. Era uma tarefa que era dada ao menor filho, ao filho mais moço, ao servo de todos. E desenvolvendo aquela tarefa de somente cuidar das ovelhas de seu pai. Às vezes ele vinha ao seu encontro para pegar as ovelhas, às vezes ursos, e ele matava o urso. Às vezes vinha leão, ele matava o leão. Era lá no secreto, no escondido, longe dos olhos dos homens, é que o Senhor estava instruindo aquele homem para o seu propósito. Aleluia.
Muitas vezes nós chegamos na casa do Senhor, reconhecemos a Cristo quando nós não conhecemos verdadeiramente quem é o Senhor e a sua palavra, e achamos que nós vamos nos tornar super-homens e super-mulheres, que os nossos problemas se findaram, se acabaram automaticamente ao aceitar a Cristo e entrar no Evangelho do Senhor e começar a viver uma vida cristã. Mas engano do cristão que realmente pensa dessa forma, porque é aí que começam, entre aspas, os seus mistérios com o Senhor, para não dizer os seus problemas, porque você não achou problema com Deus, você achou o problema com o mundo. Porque eu e você fomos chamados a estar na contramão deste mundo, e quando eu e você vamos na contramão, eu e minha esposa estivemos ali no interior do Paraná e nós fomos visitar uma cachoeira com a irmã dela e com o meu cunhado. E para chegar naquela cachoeira nós precisamos nadar literalmente em uma água muito funda, um pouco mais funda, aonde nós tivemos que nadar contra a correnteza. Não foi, amor? Para chegar naquela cachoeira e nadar contra a correnteza é muito difícil. Que a minha esposa falou: amor, achei que ia acontecer algo comigo, não é, amor? De tão forte que ela teve que nadar para passar aquela correnteza. Assim é a minha e a sua vida diante de Deus. Muitas vezes nós vamos ter que nos esforçar ao máximo para vencer as adversidades dessa vida, para que não nos tire da presença de Deus. Amém. Da mesma forma, aquele homem de Deus, ele estava lá no campo, tão somente cumprindo e obedecendo a voz de comando do seu pai. Nada além disso. O simples obedecer a voz de comando do seu pai habilitou Davi a algo mais tremendo, a algo mais profundo, a viver um propósito que ele jamais imaginou ou sonhou na vida dele. Aleluia. E eu quero te perguntar agora: quanto tempo você está disposto a obedecer ao Senhor? Amém. Para o cumprimento do propósito dele na sua vida? Sem obediência é impossível ver o propósito cumprido. Sem obediência é impossível ver o propósito do Senhor cumprido na vida de cada um de nós. E um simples ato, desqualificado pelos homens, desqualificado pelo até seus irmãos, pelo seu pai e pela sua mãe, de apacentar as ovelhas, algo que ninguém queria fazer, aquele homem ele fazia com todo amor, com toda a excelência, que quando uma ovelha tentava se perder, ele pegava aquela funda e lançava a pedra muito longe, para que aquela pedra desce ao lado daquela ovelha, para aquela ovelha voltar para o seu lugar, para voltar para o meio do rebanho. Muitas vezes ele pegava um cajado que servia para andar nas montanhas e colocava para a ovelha, mostrando o caminho para ela, ou dava na ovelha para que ela voltasse ao caminho certo também. Algo que ninguém queria fazer. E de repente os anos se passaram e o Senhor resolve falar com um homem, com um profeta. O Senhor visita o profeta Samuel. Estou contando uma história aqui para a gente conseguir chegar onde precisamos chegar. Amém. E de repente o Senhor visita o profeta Samuel e diz: ei, Samuel. Eu fico imaginando o Senhor falando com o profeta: ei, sai daí de onde você está, cruza o país e vai para a terra de Judá, na tribo de Judá. Mas Senhor, o que eu vou fazer lá? Diga o que você vai sacrificar ao Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Aleluias. Agora vamos entrar na palavra. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Olha o detalhe de Deus. Ele diz assim, ele vai lá, visita o profeta Samuel onde ele estava e diz: enche um chifre de azeite e vem. Vem para onde? Para a casa de Jessé. Deus já estava lá no campo onde Davi estava apacentando as ovelhas. Deus já estava lá no secreto onde o servo de Deus estava sendo preparado. Aonde eu e você estamos sendo preparados num relógio de oração, num relógio de jejum, no estudo da palavra, que você acha que você está sozinho, mas o Espírito Santo de Deus está ali, ó, só colhendo a tua oração, colhendo o teu jejum e te ensinando na palavra, te habilitando para que quando
você esteja preparado. Agora, sem passar pelo processo e sem ser aprovado pelo dono do processo, é impossível viver o propósito, meus irmãos. Eu pude testemunhar no Brasil irmãos na fé, frios, e eu disse: Senhor, comigo mesmo, no nosso meio não, no nosso meio não, em nome do Senhor Jesus, porque nós não fomos chamados a estarmos mornos, muito menos frios, mas cheios da presença do Senhor, cheios da presença de Deus, porque, como você já sabe, a palavra diz que os mornos o Senhor vomitará pela sua boca, e os frios herdarão o inferno. E eu pude perceber que a igreja, ela não está sendo a igreja que está sendo preparada para o Cordeiro, para o noivo de Cristo, para o noivo que é Cristo. A noiva precisa se preparar. Muitas vezes nós gostamos de aplausos, nós gostamos de fazer algo na igreja para que as pessoas vejam, mas uma cadeira que você vem aqui arrumar, você não faz para o pastor, você não faz para uns, você está fazendo para o Senhor. Tudo que você faz para Deus, um dia Ele te galardoará, porque Deus não deve nada para ninguém. Tanto é que quando o Senhor precisava de um homem, de um rei, Ele já estava lá no campo, preparando um homem com choro, com lágrimas, com a sua harpa ali, ó, só adorando ao Senhor, aonde ninguém via. Ali o Senhor estava ungindo um rei com um processo chamado negar a si mesmo e fazer cumprir os propósitos do Pai na vida dele. O detalhe é que nós queremos viver o propósito, mas sem viver o processo é impossível viver o propósito. É impossível. Eu fico imaginando uma pessoa com uma doença terminal, um câncer terminal, uma AIDS ou algo qualquer. Aquela pessoa, sabendo que o seu último dia de vida poderá ser hoje ou poderá ser amanhã, ela daria de tudo para Deus. E eu e você precisamos viver como se todos os dias fosse o último dia, fazendo o nosso melhor para o Senhor, fazendo não a homens, mas tudo que eu e você fazemos é para o Senhor. Tudo que eu e você fazemos é para o Senhor. Tudo que Davi fazia era para agradar ao seu pai. Tudo que ele fazia no campo era somente obedecer uma palavra. Somente obedecer uma palavra que ele recebeu de seu pai. E eu e você recebemos esta palavra aqui do nosso pai, mas nós vivemos como se não conhecêssemos essa palavra. Nós precisamos prosseguir e conhecer verdadeiramente o Deus da Bíblia. Nós precisamos prosseguir e conhecer e nos enchermos do Espírito Santo de Deus, que nós somos chamados a ser cheios dele. E o profeta Samuel, ele pega o chifre, enche de azeite e sai da sua terra e vai para uma terra que o Senhor mandou ele ir para sacrificar a Deus. Quanto mais você se esvaziar de si mesmo, quanto mais você negar o seu eu, mais unção de Deus você receberá. Esse é o segredo da unção pelo Senhor, do Senhor, na vida de muitos homens e muitas mulheres de Deus. Neste congresso que nós tivemos no Brasil, eu ficava vendo aqueles grandes homens de Deus e falava: Senhor, o que é que ele passou para chegar até onde o Senhor colocou ele, colocou ela? Eu ficava imaginando ali na minha pequena imaginação, o que esse homem e essa mulher de Deus passou para que o Senhor o colocasse nessa posição. Nós queremos tudo de Deus, mas não queremos nem dar o nosso coração para Ele. Nós queremos tudo de Deus, mas o Senhor só quer uma coisa de mim e de você. Só um detalhe:
Uma palavrinha muito simples, que se chama obediência a Ele. E a palavra do Senhor continua dizendo: enche um chifre de azeite e vem. Deus já estava lá, conforme eu disse para você. Enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Me tenho provido um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul, que era o atual rei, me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei a saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que disseram o Senhor. O que é que o profeta de Deus fez? O que dissera ao Senhor. O que nós estamos precisando ser nos dias de hoje, meus irmãos, são homens e mulheres valentes que ouvem a voz do Espírito Santo de Deus e obedecem nos mínimos detalhes. Glória a Deus! Esses valentes, essas valentes de Deus estão em falta no dia de hoje. E eu te falo isso com propriedade. Aonde ouvem o Espírito falar através da palavra do Senhor, não faça isso e ele vai em paz. Aonde ele diz na palavra: perdoe, e você não perdoa. É verdade, Senhor. Aonde ele diz: não minta, e você mente. Aonde ele diz: aonde ele diz: filho, somente faça assim e obedeça. E a nossa carne muitas vezes fala mais alto. A tua carne está te impedindo de viver o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Não atrase o tempo de Deus na sua vida. Não atrase o tempo de Deus na sua vida. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao seu encontro, tremendo. Sempre quando o homem de Deus, quando o profeta chegava em uma cidade, todos os homens de Deus tremiam, porque sabia que ele era o enviado de Deus. As pessoas que estão à sua volta, quem dizem que você é? Amém. Um homem e uma mulher de Deus? Ou o quê? Sabe que quando a palavra fala que os anciãos tremiam, é porque eles tinham a consciência do que era um homem de Deus ir a uma determinada cidade com uma determinada missão dada pelo Senhor. E eles perguntaram a ele: é de paz a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e convidou ao sacrifício. Olha a palavra santidade ainda em nosso meio. Nós estamos finalizando o ciclo da santidade, aonde sem santidade ninguém verá Deus, aonde sem santidade é impossível ver a Deus. Sabe o que eu mais vi nessa viagem? Eu falo isso com toda tristeza. Pessoas dentro da igreja sem ser a igreja. Pessoas ali só indo bater o cartão de ponto dentro da igreja, achando que o só ir na igreja vai salvar. Não vai, meu irmão. Não se engane. Diga assim para o irmão que está falando: não se engane, não vai. Não se engane. Sabe por quê? Porque existem homens e mulheres cumprindo essa palavra do Senhor. Que um que cumpre a palavra e obedeça a palavra do Senhor condena toda a humanidade. Foi assim na vida de Noé. Um homem condenou o mundo inteiro a morrer. Um homem, obedecendo ao Senhor, condenou o mundo inteiro à morte.
Se existir em nosso meio 2 ou mais, obedecendo, o Senhor vai cumprir o propósito dele em nosso meio. E muitos ficarão a ver o que passou ainda, mas não em nosso meio, porque nós todos, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que todos nós viveremos os propósitos do Senhor. E convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Começaram-se a passar os filhos de Jessé. Passou Eliabe, um homem formoso, destro de guerra, homem guerreiro, totalmente aos olhos do homem instruído, mas aos olhos de Deus totalmente despreparado. Diga assim para o irmão que está do seu lado: o Senhor não vê como você vê. Ele não vê a aparência, Ele vê o coração. Israel precisava de um guerreiro, mas Deus precisava de um homem segundo o seu coração. Israel precisava de um guerreiro, de um rei, mas o Senhor precisava de um homem segundo o seu coração, onde Deus falava e ele obedecia. E sabe aonde esse homem conseguiu essa intimidade com ele, com o Senhor? Obedecendo a palavra do seu pai, de simplesmente cuidar do rebanho e apacentar as suas ovelhas do seu pai. Se Davi não fosse fiel no pouco, cuidando, você vai ver depois a palavra, cuidando das poucas ovelhas de seu pai, se ele não fosse fiel no cuidado daquelas poucas ovelhas, o Senhor não tinha acrescentado algo maior na vida dele. Se eu e você não fomos fiéis no pouco, que dirá o muito de Deus? Como que você e eu queremos muitos e nem o pouco nós temos feito e dado para o Senhor? Muitas pessoas vivem como se Deus não estivesse presente a todo tempo na nossa vida. Antes do profeta Samuel pensar aonde era a casa de Jessé, o Senhor já disse: vem. O Senhor já estava lá no campo com Davi. O Senhor já está onde você está, porque Ele está dentro de você e está à sua volta também. Tudo que você faz, meus irmãos, tudo que eu e você fazemos, Ele está vendo tudo. E passou o segundo filho, passou o terceiro filho, passou o quarto filho, e o profeta Samuel falou: é esse. Ele imaginou: é esse. Porém o Senhor disse para ele: ei filho, eu não vejo como você vê. Passou o quinto, passou o sexto, passou o sétimo, e o profeta Samuel pergunta: mas não existe mais nenhum filho? E Jessé, o sacerdote daquela casa, o pai daquela família, ele diz: ah, não, ainda tem um menorzinho, o esquecido que está lá no campo, apacentando as minhas ovelhas. E automaticamente o profeta diz: manda chamá-lo, porque não sentaremos à mesa até que este moço chegue até aqui. Amém. Até que este moço chegue aqui. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você quer viver os seus propósitos? Ou você quer viver os propósitos do Senhor para a sua vida? Não responda para mim, não responda para você mesmo. E eu quero te fazer mais uma pergunta. Qual é melhor? Os seus propósitos ou os propósitos e sonhos que o Senhor tem para a sua vida? E de repente aquele moço chega. Vamos na palavra. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes, não olhe para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Como Deus é maravilhoso.
Não é verdade? Diga assim para o irmão que está do seu lado: ainda bem que ele não vê a aparência, ainda bem que ele vê a intenção do coração. A palavra do Senhor diz assim: sobretudo guarda o seu coração sobre todas as coisas. Guarda o seu coração. O seu coração, Senhor. Pode passar, pode ficar atento. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, os filhos, e disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos à mesa, até que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo e formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este Aleluia. mesmo. Glória a Deus. Porque é este mesmo. Glória a Deus. Quanto mais obediente você for, quanto mais no secreto com Deus você estiver em oração, em jejum e prosseguindo em conhecer ao Senhor e a sua palavra. Sabe por que você está estudando a palavra? Para que você venha aprender a obedecer a ela. Esses são os requisitos para a unção do Senhor. Esses são os requisitos para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. E a palavra continua dizendo: então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. Eu fico imaginando aqueles homens guerreiros preparados para a guerra, altamente instruídos, criados pelo seu pai para serem guerreiros, olhando aquela cena, olhando aquele irmão que estava totalmente despreparado aos olhos do homem, aquele homem que não foi preparado para o seu pai para a guerra, porque todo israelita, homem, ele era preparado para a guerra, para defender o seu país, e aquele jovem só foi preparado para apacentar ovelhas. Ele foi preparado para fazer nada relacionado ao que o país estava vivendo, que era um tempo de guerra. 7 irmãos preparados para aquilo. Porém, havia um que estava escondido no secreto, escondido em Deus, que o Senhor estava moldando o coração dele com as situações da vida. Aponte o dedo para o irmão que está do seu lado e diga assim: o Senhor está te moldando para Ele. Diga de novo, eu acho que ele não ouviu: o Senhor está te moldando para Ele. Aleluia. O Senhor está nos moldando para Ele. Glória a Deus. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Eu fico imaginando o que Davi possa ter pensado naquela hora. Ele foi ungido pelo profeta de Deus como rei de Israel, nada mais, nada menos do que para reinar sobre Israel. Porém, depois daquela unção, a vida dele continua a mesma. Ele voltou para o campo para apacentar a ovelha. Ele voltou a ser pisado pelos seus irmãos. Ele continuou sendo pisado, sendo desclassificado, desmoralizado pelos seus pais e pelos seus irmãos ainda. Aí você pode pensar: mas eu estou em Cristo, eu estou na igreja, mas como isso passa na minha vida? Passa. E vai passar até você aprender a depender do Senhor. O Senhor tem instruído pessoas, homens e mulheres em nosso meio, homens e mulheres que o Senhor está tornando homens valentes de guerra, através de vencendo muralhas, vencendo obstáculos, vencendo batalhas, pelo qual o Senhor está fazendo homens e mulheres fortes nele. Aonde o vento vem e dá contra a casa, a chuva dá contra a parede, e a nossa edificação, ela está firmada e baseada no Senhor, porque nós conhecemos o Deus pelo qual nós servimos.
Nós conhecemos o Deus ao qual nós servimos. Por isso a adversidade ela bate de um lado, a dificuldade ela bate do outro. O vento bate na frente, algo bate atrás, e a nossa vida ali, continua firme na presença do Senhor. Nós até envergamos, mas passou a luta novamente, nós nos levantamos, porque o Senhor é aquele que levanta, o Senhor é aquele que abate. Se a palavra diz que nada sai do controle do Senhor, eu vou temer o quê? Se tudo está debaixo do controle e autoridade do Senhor, não há o que temer. Pode ser o problema que for, a dificuldade que for, nada saiu do controle dos planos do Senhor para a sua vida. Está certo que algumas pessoas atrasam o processo. Ao invés do processo levar 40 dias, às vezes tem que levar 40 anos. E aí que nós precisamos dar a volta no inimigo. Por isso que nós precisamos conhecer essa palavra, para ver como Deus trabalha e como o inimigo trabalha. Para que nós estejamos à frente de todas as coisas. À frente de tudo. E Davi volta para o campo, apacentar as ovelhas, mesmo sendo ungido, rei de todo Israel, rei de uma nação, ungido pelo profeta Samuel, que era a maior autoridade em Israel naquela época, abaixo do rei. E de repente o seu pai o chama e diz: ei, filho, Davi, pega lá um pouco de grão, um pouco de farinha, uns 10 queijos, leva lá para os seus irmãos, lá na guerra. Quem disse que na Bíblia não fala de queijo? Depois você pode ler ali. Até lá devia ter algum mineiro, não é, mamazinho? Jessé disse para Davi: pega uns 10 queijos, leva para o capitão e entrega a comida para os seus irmãos e tira a saber como eles estão. Eu fico imaginando se fosse eu e você receber uma ordem de nosso pai. Eu fico imaginando o sonho de Davi, porventura, era estar no meio da batalha, porém não foi instruído para estar no meio da batalha. Imagina cada vez que ele ia lá na guerra, só saber o que estava acontecendo com seus irmãos para trazer notícia dos irmãos para o seu pai. Eu fico imaginando o coração de Davi saltando ali de vontade de estar no meio de tudo aquilo. E se o pai te dissesse: você precisa passar por essa prova de novo. Você precisa passar por isso de novo. Você já imaginou se Davi não fosse obediente a mais um pedido de seu pai? Nós costumamos dizer que Deus está à procura de homens que o amem pelo que Ele é, homens e mulheres que o amem pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar. Nós não fazemos ideia do que a obediência nossa ao Senhor, na sua palavra, pode gerar o cumprimento do propósito dele na nossa vida. E ele pega aquela comida, pega os 10 queijos e vai entregar para os seus irmãos. E chegando na batalha, já há 40 dias, havia um homem de grande estatura. Você já conhece essa história? Havia um homem de grande estatura afrontando todo o exército de Israel, que todos os guerreiros corriam de medo daquele homem.
todos os guerreiros de Israel que estavam preparados para a guerra, homens que estavam acostumados a matar 10, 20, 50, 100 homens num dia, estavam todos com medo de um homem de grande estatura. E a palavra do Senhor, depois você pode acompanhar na sua casa, a palavra do Senhor diz que Davi ele chega exatamente quando Golias estava afrontando todo o exército de Israel e todos estavam com medo, e Davi pergunta: o que é que se passa aqui? E ele se inteira da história para a gente ganhar tempo, e de repente ele diz: mas quem é este incircunciso para que afronte o exército do Deus vivo? Amém. Que situação é essa que tem te afligido? Você está sendo derrotado por isso? O exército de Israel sendo todo um exército sendo derrotado por um homem. Você tem sido derrotado por isso? Como diz no inglês, unbelievable, inacreditável, que isso te tirou da presença de Deus. Inacreditável que uma situação de nada te tirou da presença de Deus. Detalhe, o rei Saul, que ainda era rei, Davi tinha sido separado para rei, ungido como rei, porém ele não usurpou o trono do rei Saul, porque ele sabia que a autoridade de Deus estava sobre a vida do rei Saul. E de repente Davi vai, o rei Saul oferece a sua armadura, e ele vai e coloca a sua armadura, e de repente ele pequenininho, não consegue nem se locomover com aquela armadura, e ele vai e tira aquela armadura e vai para a guerra para matar aquele gigante. E todos conhecem a história que ele vai e pega a sua funda. Por isso que nós não podemos desprezar os processos. Não desprezei os começos, os princípios, porque o início vai te gerar, vai te capacitar para algo muito maior que você vai precisar lá na frente na sua vida. Viva intensamente cada momento em Deus. Cada momento, cada minuto da sua vida, seja alegria, seja tristeza, seja derramando lágrimas, seja sorrindo, esteja ali, ó, sempre na presença de Deus. Sempre dizendo: Senhor, muito obrigado, Senhor, foi difícil, mas passou. E quando ele pegava aquela pedra, lá apacentando as ovelhas de seu pai, quando ele via aquela ovelha lá quase caindo no penhasco, ele vai lançar aquela pedra, a pedra batia do lado da ovelha, e automaticamente a ovelha voltava para o meio do rebanho. Eu fico imaginando quantas pedras ele não precisou lançar das ovelhas para trazer elas de volta. Quantas caixas nós tivemos que entregar no nosso dia a dia, no trabalho? Quantas casas você precisou limpar? Enquanto você entregava a caixa, enquanto você limpava a casa, o Senhor estava trabalhando no seu eu. O Senhor está trabalhando no seu coração, te preparando para o propósito dele. Porque sem a preparação, sem o processo, é impossível viver o propósito na sua plenitude. Não despreze nada do que você tem vivido em Deus. Imagina se Davi, ao invés de aprender a jogar uma pedra com precisão, ele perdesse tempo e fosse caminhando lá buscar aquela ovelha. Você já imaginou o que é isso? E ele pega aquela funda, aquela pedra, e lança em direção àquele gigante. E automaticamente aquele gigante cai e morre diante de um exército inteiro, preparado para matá-lo, preparado para vencê-lo, morto por um jovem de baixa estatura, totalmente improvável para aquela situação. Mas são os improváveis que o Senhor deseja levantar nos dias de hoje. São aqueles improváveis que obedecem somente que ouvir falar ao Senhor, que diz: Senhor, vai lá para o sul, e ele vai para o norte, ele vai, faz isso, ele faz.
são improváveis como esses, que o Senhor está levantando nos dias de hoje. Homens e mulheres que ainda escutam a voz do Senhor e dizem: assim diz o Senhor, e não temem nada além de temer ao Senhor. Amados, nós precisamos sair da incredulidade. Nós precisamos, meus irmãos, entrar num ambiente de entendimento pelo qual nós temos a certeza absoluta que o Senhor tem o controle total da nossa vida. Se não for para viver assim, do que adianta ser cristão? Se não for dessa forma para viver, não há outro caminho para você. O Senhor te chamou para fazer a diferença nessa terra. O Senhor te chamou para fazer a diferença na sua vizinhança, na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos, nos seus amigos. Ou você tem sido igual aos seus amigos do mundo? Imagina se Davi chegasse naquela guerra e fosse simplesmente mais um como todo soldado de Israel. Era covarde. Imagine se simplesmente ele desistisse do seu propósito. Ah, Senhor, está difícil demais. Ah, Senhor, está árduo demais. Quem disse que ia ser fácil? Amém. Me mostra na palavra onde o Senhor diz, promete que vai ser fácil. Cristianismo, meus irmãos, não existe facilidade. Nós vamos viver dias ótimos, mas porém vai chegar o dia que eu e você seremos provados. Chegará um dia que eu e você seremos provados. Existem pessoas que caminham, mas quando estão ali na porta do gol, para fazer o gol, de repente eles enxergam aquela trave, aquele gol daquele tamanho, é só empurrar a bola lá dentro, mas de repente o medo impede. Onde existe o medo, não existe a fé. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Imagine você chegar diante de Deus e o Senhor olhar para as suas mãos e ver as obras que você fez. Jesus ensinou que o que você dá com a sua mão esquerda, que a outra não saiba. Porque se alguém te agradecer por algo, a palavra diz que você já ganhou a recompensa por isso. Jesus ensinou que se eu quero ser o primeiro, devo ser o último. Se eu quero ser o maior, devo ser aquele que serve o menor. Devo ser o menor. As palavras do Senhor vão totalmente na contramão deste mundo. E quando você chegar diante dele, você vai apresentar a sua vida e as suas obras e aí? E aí? A sua casa vai ser queimada. Seu carro vai para o ferro velho. Tudo que você construiu será dividido pelos seus filhos. Para não dizer a briga pela herança. Nós visitamos uma família no Brasil, muito próxima à nossa, não vou falar aqui nome por ética. E aquele homem trabalhou 53 anos da sua vida, 53 mais ou menos, né, amor? Construiu um patrimônio gigantesco. Gigantesco. Não ia para a praia para não perder tempo de trabalhar no negócio que ele tinha, porque eles trabalhavam todos os dias da semana. Não desfrutavam o que o Senhor entregou para eles. Pela misericórdia do Senhor, há 6 anos atrás, ele tinha se convertido através de uma palavra que o Senhor me usou para dar para ele.
E aquela mulher contava para a gente agora, está começando a divisão dos bens entre a esposa e os membros da família. E a família já está começando o quê? Repartir a herança. Um querendo isso, outro querendo aquilo. Eu fico imaginando ele chegando diante de Deus. Imagine eu e você. E ele morreu do dia para a noite, ele acordou de manhã. Ele tinha tido Covid. Sentiu falta de ar, foi no hospital 15 minutos depois. Morreu. 6 horas da manhã, né, amor? Mais ou menos isso. Morreu. O mundo capitalista dos dias de hoje nos ensina a estudar, nos ensina a trabalhar, nos ensina que nós temos que casar, que nós temos que ter uma família, que nós temos que ter uma empresa, que nós precisamos guardar dinheiro para a nossa aposentadoria. Mas o mundo capitalista, ele vai te levar para o inferno se a sua vida não estiver edificada no Senhor e na sua palavra. Você pode estar dentro da casa de Deus, porém vocês já ouviram falar aqui da parábola das 10 virgens, onde 5 prudentes e 5 imprudentes, 50% foi salva, 50% o Senhor não abriu a porta para elas. Não se engane. Não se engane. Porque aonde Davi estava apacentando lá no campo, o Senhor já estava lá naquele campo. No meio do seu processo, o Senhor está com você. Dias de choro, Ele recolhe as nossas lágrimas. Dia de riso, o nosso louvor invade os céus. Tudo está no controle do Senhor. Tudo que Deus procurava era um homem segundo o seu coração. E eu quero te perguntar nessa noite: você está disposto a ser esse homem e essa mulher segundo o coração de Deus? Aonde o Senhor diz: ei, para a esquerda, e você vai. O Senhor diz: para a direita, e você vai. O Senhor diz: dá, e você dá. O Senhor diz: retém, e você retém. Deus está levantando homens segundo o seu coração nos dias de hoje, que estão em falta. E um detalhe: eu e você somos o templo do Espírito Santo de Deus. Davi, ele não tinha o Espírito Santo de Deus 24 horas na vida dele. A palavra diz que depois que ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apossou, se apoderou da vida dele. Depois você pode ver na sua casa. Fica imaginando quando você chegar diante de Davi ali, ele te perguntar: ei, como que era viver com o Espírito Santo de Deus dentro de você? Deveria ser muito fácil. Você já imaginou Davi sem o Espírito Santo de Deus ali? Ele já era obediente ao Senhor. Imagina com o Espírito Santo de Deus, que eu e você temos. Que eu e você somos o lugar onde Ele ama estar. Que eu e você somos o lugar onde o Senhor decidiu habitar. Diga para o irmão que está do seu lado: Ele decidiu habitar em você. Ele decidiu habitar em você. E a palavra do Senhor continua dizendo que
depois do gigante morto, depois de aprovado pelo Senhor naquela situação. Imaginem, vamos conjecturar um pouquinho. Imagina se ele não tivesse obedecido uma ordem do seu pai de ir lá no campo levar queijo e comida para os seus irmãos. Começa por aí, que humildade. Vamos voltar um pouquinho ainda mais. Imagina a humildade dele, sendo ungido rei, voltar a fazer as mesmas coisas que ele fazia antes. Cuidar das poucas ovelhas de seu pai. Tudo que eu e você precisamos é de um Golias na nossa vida. Tudo que eu e você precisamos é de uma adversidade na nossa vida. Sabe por quê? Porque Golias e também a adversidade nos aprova para viver o sobrenatural de Deus. Sem a aprovação do Senhor, não há cumprimento de propósito. Porque é Ele que nos diz: ei, você está aprovado, pode avançar um pouquinho mais. E é Ele também que diz: ei, reprovado estás, vai passar de novo pela prova. Todo Golias, toda dificuldade que se levanta na nossa vida, todo deserto, ou Ele nos reprova diante de Deus, ou Ele nos aprova. Agora eu quero te ensinar um segredo. Vasculhe aí na sua vida. Quanto tempo você não sai do mesmo lugar? Vasculhe na sua vida mesmo. Há quanto tempo você está no mesmo lugar, sem sair dele? Mas eu não estou falando de lugar físico. Eu estou falando em Deus. Quanto tempo faz que você não vê as coisas de Deus acontecendo na sua vida? É só um coração obediente que ele precisa. Um coração disposto a obedecer, que está raro nos dias de hoje. Porque o egocentrismo é tão grande em nossos dias que o nosso eu muitas vezes tenta falar mais alto. E aonde o nosso eu fala mais alto, Deus não fala. O Senhor não fala. Por isso que o Senhor Jesus veio nos ensinar o caminho e como fazer. Sendo rei, se esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se e morreu uma morte de cruz. Existe exemplo maior que esse? Enquanto o nosso eu falar mais alto, nós estamos longe do propósito. Se algo ainda te dói na sua vida, você está longe do propósito. Se qualquer situação na sua vida dói, você está longe do propósito de ser aprovado ainda. Imagina Davi, ungido rei, teve que voltar lá para o campo de novo. O simples voltar para o campo, obedecendo uma palavra, continuando a fazer o que ele estava fazendo, habilitou ele para ir adiante no Senhor. Por isso que eu te perguntei: o que é melhor, os seus propósitos ou os propósitos do Senhor? Os seus propósitos você viverá segundo a sua vontade. Os propósitos do Senhor, para viver eles, você vai precisar passar pelo processo e ser aprovado, negando o seu eu, se esvaziando de si mesmo. E quando o Senhor estiver ali vazio de si mesmo, aí Ele diz: ei, meu filho e minha filha está pronta para ser cheio. Ele está habilitado para ser cheio. Ela está habilitada para ser cheia da minha presença e viver o meu propósito.
consequências da derrota do gigante na vida de Davi. O rei Saul havia dito que quem matasse o gigante poderia casar com uma de suas filhas. Assim aconteceu. Davi ele se torna chefe da guarda do exército do rei, sem jamais ter sido um soldado, sem jamais ter aprendido o que era guerrear. Diga assim para o irmão do seu lado: é assim que Deus faz. Ele levanta e ele levanta, para não falar que não baixa. Porque o Senhor não vê como o homem vê, mas Ele sonda o nosso coração. Se o seu coração ainda está cheio do que não é para estar, esquadrinha-me, Senhor. Imagine Davi quando foi somente visitar os seus irmãos, se ele tivesse decidido se vingar deles. Você já imaginou toda a afronta, todo o sofrimento que os seus pais e os seus irmãos fizeram ele passar ao longo da sua vida? Sendo o menor da sua casa, sendo desqualificado somente para cuidar das ovelhas. Quem vinga eu e você é o Senhor. E a palavra do Senhor continua dizendo que Davi, de vez em quando o Senhor mandava um espírito mau aparecer para Saul, atormentar o rei Saul, e de repente Davi começou a tocar harpa para o rei, e cada vez que Davi tocava, o espírito mau afastava da presença de Saul, da presença do rei, o rei se sentia bem. Quando você for aprovado por Deus, o Senhor vai te colocar em lugares altos. O Senhor vai colocar onde Ele sonhou para você estar. E os anos se passaram, e Davi mesmo tendo sido ungido como rei, não usurpou o trono do rei Saul, porque ele sabia que a autoridade do Senhor estava sobre a vida de Saul. Sobre a vida de Saul. Ele teve a oportunidade de matar Saul em certa ocasião. Depois você pode ler ali em 1 Samuel toda a história. E ele não matou, e de repente depois o rei Saul diz assim: que bondade desse homem, verdadeiramente ele é ungido e escolhido pelo Senhor. Lá no secreto, o nosso coração é forjado. Sabe o que é forjar? É você pegar um metal e bater nele, bater, esquentar e forjar e moldar ele. Lá no secreto, eu e você somos forjados por Deus nas mais diversas situações. E anos mais tarde, a palavra diz que Saul morre e Davi é levantado finalmente como rei de toda a Israel. Atos capítulo 13, versículo 22. O Espírito Santo de Deus, ele sonda a vida de cada um de nós, e nada passa despercebido aos olhos de Deus. A palavra diz assim: e quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: olha o testemunho que o Senhor dá a respeito de Davi. Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. O Senhor deseja levantar homens e mulheres nos dias de hoje,
conforme o coração dele, para fazerem a vontade dele, homens e mulheres que estão dispostos a passar por cima de todo o seu eu, homens e mulheres que estão dispostos a gastar a sua vida inteira, homens e mulheres que estão dispostos a morrer para si mesmo, para que Cristo viva em mim e em você, homens e mulheres dispostos a ser cheios do Espírito Santo de Deus, através de uma palavra de obediência. É este homem segundo o coração de Deus, é esta mulher segundo o coração de Deus que eu quero profetizar e orar pela sua vida nessa noite, para que eu e você sejamos achados nessa posição em Deus. Nessa posição em Deus. Mas muitas vezes somos sufocados até mesmo pelo tempo da espera. O tempo da espera. Pastor, mas está demorando demais, pastor do céu, me ajuda. Está demorando demais. Como eu disse para vocês, quando eu estava no congresso, eu ficava imaginando aqueles grandes homens de Deus, e eu e minha esposa ali, eu pequenininho no meio daqueles homens e mulheres. E eu falei, Senhor, quem sou eu? Quem somos nós? Minha esposa está aqui para te contar. Quem somos nós para estar aqui? O tempo da espera. Faz parte do processo. Jó passou pelo processo do tempo da espera. Ele disse assim: Senhor, eu não te conheço mais de ouvir falar, mas eu te conheço de contigo andar todos os dias. De contigo andar. Uma palavra foi liberada para esta igreja. E esta palavra, ela vai se cumprir. E eu quero te convidar nessa noite a fazer parte do propósito, do sonho de Deus para a vida desta igreja. Eu quero te convidar a passar pelo processo da santidade. Qual é o processo da santidade? É obediência, é renúncia, é renúncia, é renúncia, é dizer: Senhor, mesmo sem entender, eu confio, mesmo doendo, eu estou aqui na tua presença, ó Senhor, porque eu não vivo, ó Deus, pelo que vejo, mas eu vivo, Senhor, pelo que o Senhor me diz. Um exército inteiro vivia pelo que eles podiam olhar, mas um homem vivia não pelo que ele olhava com os olhos naturais, mas vivia conforme ele tinha aprendido lá no processo, lá atrás. Por isso que eu digo, não despreze os processos. E seja aprovado o mais rápido possível. Porque quem aprova e desaprova é o Senhor. O homem algumas vezes até pode aprovar-te, mas não dura muito se a aprovação vem de homem. Quando a aprovação vem do Senhor, esteja onde você estiver, o Senhor estará honrando a palavra dele sobre a sua vida e a minha vida. E eu quero profetizar nessa noite, homens e mulheres aqui neste lugar, segundo o coração de Deus, homens e mulheres valentes que estão dispostos a viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida de acordo com a palavra, para que o propósito que o Senhor tenha cumprido neste lugar seja cumprido na vida de cada um de nós. Na vida de cada um de nós.
versículo para mim, irmã, manda, por favor. E eu quero te fazer uma última pergunta. Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará a minha vontade. Você está disposto a executar a vontade do Senhor? Você está disposto a executar a vontade do Senhor? Grupo de louvor, por favor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar, Senhor, uma semana de alegria, uma semana de amor, uma semana de intimidade do Pai para com os filhos, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Profetizar, Senhor, que a partir dessa noite será um divisor de águas na vida de homens e mulheres de Deus neste lugar. Pai, que a cada dia nós sejamos achados como homens e mulheres segundo o Teu coração, Senhor, para que possamos viver o propósito do Senhor na sua plenitude. Pai, em nome do Senhor Jesus, como servo do Senhor, eu abençoo a vida de cada um aqui, Senhor, com